Olá! No livro de 1 João, capítulo 3, verso 9, tem uma mensagem interessante aqui que eu vou colocar na mira hoje. A pergunta é a seguinte, olha só o que diz o texto. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Quer dizer que eu me sinto um pecador, eu continuo pecando, então eu não sou filho de Deus? É isso que a Bíblia está dizendo aqui? A minha conversão não valeu nada? Porque os filhos de Deus não continuam pecando. O que está acontecendo comigo então? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando, como sempre, mais um programa Na Mira da Verdade. E sempre é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente, fazendo este programa acontecer. É isso mesmo, é você, telespectador, que faz o programa acontecer, mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos para ter a resposta na Bíblia. E quem está na mira para responder a sua dúvida, baseando-se na Bíblia? É ele, meu amigo professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? Agradecido porque você, amigo telespectador, está com o Tito e comigo novamente aqui no Na Mira da Verdade para juntos aprendermos mais da Bíblia. Envie suas perguntas. Você pode pensar assim, mas eu tenho uma outra religião, então eu posso enviar as minhas perguntas, mas é claro, né? E mesmo que não concordemos em tudo, o importante é que nós queremos ajudar você a desenvolver o hábito de encontrar na Bíblia as respostas que você mais precisa, ok? Então se sinta à vontade, escreve para nós, será uma honra podermos ajudar você, assim como você vai nos ajudar também. Porque no momento que estamos aqui estudando, aprendendo, lendo, estamos obviamente aprendendo juntos. Muito bem, professor, muito bem. Já começamos o programa, já estamos conectados, como eu sempre digo, com o Brasil e o mundo, através da internet e da TV Novo Tempo aí espalhado por todo o nosso país. Esse final de semana nós estivemos em uma cidade muito gostosa, tivemos ali com a caravana Novo Tempo em Montes Claros. E a gente quer mandar um abraço todo especial para Montes Claros, que acompanhou a caravana Novo Tempo aí, estivemos nas igrejas também. Um abraço grande a você que acompanhou a gente ali e o carinho de vocês por nós, viu? Sempre é muito gostoso saber, você telespectador, quando encontra a gente assim, tem uma palavra de carinho. Obrigado pelo carinho de vocês. Nós somos irmãos e é tão gostoso nos conhecermos. Que Deus abençoe você que nos acompanha e mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Professor Leandro Quadros, nós abrimos o programa de hoje um texto interessante, viu? Essa pergunta quem mandou pra gente foi o Felipe de Souza. Ele mandou pelo nosso Instagram e a pergunta do Felipe é a seguinte: eu tenho uma dúvida, como que eu entendo o texto de o nascido de Deus não peca, de 1 João 3,9? Se somos todos pecadores, como é que fica isso? E de fato, eu li aqui na minha Bíblia, que é na linguagem de hoje, professor, e aqui ainda assim não está do jeito que ele falou, nascidos de Deus não peca, né? Na Almeida me parece que está assim, não tenho certeza. Na corrigida, é isso mesmo. Na corrigida parece que está dessa forma mesmo, né? Quem é filho de Deus não peca. Isso. Aqui na linguagem de hoje está assim, quem é filho de Deus não continua pecando. Ou seja, parece que deixa de pecar. Eu sou um pecador, não é possível que eu deixei de pecar e também não é possível que eu não seja filho de Deus. Como é que a gente entende esse texto de 1 João 3, verso 9, professor? Tito, é bem interessante esse texto. Esse texto, na Almeida Revista e Corrigida,
ele teve uma tradução que não foi muito feliz. Não foi maldade do tradutor, não é isso. É que o tradutor, os tradutores vão ampliando o conhecimento deles a nível de tradução, né? As traduções mais modernas, como por exemplo Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Transformadora, Nova Versão Internacional, King James Atualizada e por aí vai, elas já conseguem inverter esse texto da forma como está no original. Eu vou ler aqui o texto, por exemplo, tanto na Almeida Revista Atualizada quanto na Nova Versão Transformadora, e aí eu vou explicar o porquê que essas traduções vertem o texto de uma maneira mais adequada do que a Almeida Revista Corrigida, tá? Por exemplo, na Almeida Revista Atualizada diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Veja que mudou todo o sentido. O texto não diz que o ser humano, ao aceitar a Cristo, não peca mais. Diz que ele não vive pecando, ou seja, ele não é mais o pecadeiro. Ele não é mais aquele que faz do pecado um estilo de vida, mas continua sendo um pecador e vai cometer pecados. Agora, por que essa tradução traduziu dessa forma? É porque no grego existe um tempo verbal chamado presente contínuo. Então, por isso que o certo aqui é não vive pecando, tá? Por exemplo, aqui na Nova Versão Transformadora, ele já tem aqui, a tradução também está correta, né? Considerando o presente contínuo, que é um tempo verbal grego, né? Então diz assim o texto, aqui na Nova Versão Transformadora, ó. Aqui, ó, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele, né? Então veja, quando fala não vive pecando ou não vive no pecado, a Bíblia quer dizer que ele não vive mais na prática do pecado como um estilo de vida. Houve mudanças. Agora, que o indivíduo não deixa de ser um pecador ou de pecar em certos momentos, na mesma carta de 1 João encontramos essa resposta. Aqui no capítulo 1, verso 8. Então é bom entender ali, é uma questãozinha de tradução, em 1 João 3,9, analisar esse aspecto da tradução e depois ir para 1 João 8, na mesma carta, que aí mata a charada, dizendo o seguinte, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então olha que interessante, né? Aqui João já diz o seguinte, que aquele que diz que não tem pecado, ele é um mentiroso. Então quando um perfeccionista, e existem perfeccionistas, né, dizem que é possível viver sem pecar antes da glorificação, ele está sendo um mentiroso, tanto pelo texto bíblico quanto pela realidade. Porque até hoje eu não conheci nenhum perfeccionista que não pecasse mais. Eles não entendem o seguinte, Romanos 6 ensina que quando nós nos convertemos, Deus nos liberta do poder do pecado. Ou seja, nós não somos mais os escravos dele como antes. Só que Deus não nos libertou ainda da presença do pecado. Por dois motivos principais. Primeiro, porque Jesus não voltou ainda para, em segundo, nos glorificar. E terceiro, ou colocar em segundo lugar, transformar a nossa natureza. Então, nós somos libertos sim do poder do pecado. 1 João 3,9 fala disso. Nós não continuamos sendo pecadeiros, mas não somos libertos da presença do pecado, como ensina 1 João 1,8. Então, juntando os dois textos, compreendendo esse aspecto breve ali da tradução, nós resolvemos esta aparente dificuldade. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora, como eu já estou recebendo aqui. Obrigado pela sua participação.
ou então pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e nosso Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas perguntas, temos também o nosso blog, onde você pode mandar perguntas por lá também e até mesmo solicitar um curso bíblico. Então, se prepare aí que daqui a pouquinho eu falo como que você faz para conseguir o seu curso bíblico através do nosso blog também, tá bom? Essa pergunta aqui que chegou pelo nosso SMS vai para a mira agora. Quem mandou foi a Cleide. A Cleide, ela diz: a paz do Senhor, aprendo muito com vocês e quero continuar a aprender. Num desses programas, o professor Leandro Quadros disse que quando morremos, o espírito volta para Deus e a matéria ao pó. O que resta então? O que dorme até a volta de Jesus? A gente fala, professor, que a morte é um sono e que todos estarão dormindo até a volta de Jesus. Mas se o espírito volta para Deus e a matéria ao pó, como que a gente explica aí para os nossos telespectadores, como entender, na verdade, né, essa questão do sono da morte e aí na ressurreição, quando então iremos acordar para Cristo? Veja, Eclesiastes 12, verso 7 diz, né, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Eu lembro que eu expliquei, com base em Eclesiastes 12, 7 e Gênesis 2, 7, né, que o espírito é o fôlego de vida de Deus. Lá diz em Gênesis 2, 7, né, que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, que no hebraico é o espírito, é Deus soprou este fôlego, que é o poder vital, e o ser humano se tornou alma vivente. Então é óbvio que quando esses dois elementos se separam, acabou a vida. Quando nós dizemos que a morte é um sono, né, com base na Bíblia, é porque o sono é uma metáfora, tá, usada para se referir à morte, ao estado de inconsciência na morte. Por quê? Porque na Bíblia não existe o dualismo grego, tá? O dualismo grego que separa corpo de alma não existe na Bíblia. A Bíblia tem uma visão holística do ser humano, ou seja, integral. A partir do momento que o fôlego de vida, o poder energizante de Deus sai, o corpo começa a se decompor, né, no pó da terra. E aí, para descrever esse estado de inconsciência, a Bíblia usa a metáfora do sono. Por exemplo, a Bíblia fala que a morte é um sono no Salmo 13, verso 3, Jeremias 51, 39 e 46, se eu não me engano, Daniel 12, versos 2 e 12, né? Isaías também 28, 11, não, 26, 19, João 11, 11 a 14, 1 Coríntios 15, 23, 1 Tessalonicenses 5, 4, 13 a 18, vários textos, a Bíblia compara a morte a um sono, ok? Então, não vejo assim uma aparente contradição, se você entender o holismo bíblico, ou seja, a Bíblia tem uma visão integral do ser humano. Eu reconheço que tem textos que aparentemente dão a entender que existe uma entidade de consciência fora do corpo, mas se você aprender a olhar para o texto bíblico não com os olhos da filosofia grega e procurar entender o texto com base na mentalidade judaico-cristã, você vai entender também esses textos. Muito bem. Uma pergunta interessante que chegou aqui pelo nosso Instagram. Participe aí pelo Instagram. Olha só, também estamos no Facebook. Produção, já está no ar aí o nosso link do Facebook ou ainda não? Como que é? Só para eu saber aqui. Você pode acompanhar a gente também pelo Facebook, facebook.com.br Na Mira da Verdade, mas já está no ar? Então já está no ar aí, você pode mandar perguntas também estamos transmitindo pelo Facebook, ao vivo. Tem um videozinho que eu posto ali antes de começar o programa para você colocar suas perguntas. Eu já estou vendo ele aqui com várias perguntas, tá bom? Participa aí. Essa aqui é do Ed Carlos Silva, de França. A pergunta do Ed Carlos é bem interessante, professor. Olha só. O que dizer dos gentios antes de Cristo que não faziam as práticas cerimoniais para a remissão dos pecados? Eles poderão ser ainda salvos de acordo com a luz que receberam?
Olha só, interessante a pergunta, né? A gente sabe que ali no Velho Testamento, o plano didático que Deus deu para o seu povo é que através do santuário, o sacrifício de animaizinhos era para a remissão dos seus pecados, né? Agora, os gentios que não participavam do santuário, que não tinham a prática de sacrifícios, quer dizer que eles estão perdidos? Eles não tiveram a chance de salvação? Veja, primeiramente, quando Deus chamou o povo de Israel, Deus chamou o povo de Israel com duas funções principais. Primeira, uma função evangelística, que era levar o conhecimento do verdadeiro Deus aos pagãos. E depois, com uma função de executar juízo, tá? Então, Israel foi um instrumento de Deus de salvação e um instrumento de juízo, ok? Não vou entrar em detalhes agora. Muitos pagãos tiveram o conhecimento do verdadeiro Deus por meio do povo de Israel. Eu vou mostrar aqui. E aí a outra questão, e aqueles que não tiveram? Vamos analisar também. Para você ver primeiramente a função evangelizadora, a missão evangelizadora do povo de Israel, Zacarias capítulo 8, versos 20 a 22. Tem outros textos, mas é o que eu lembrei agora, tá? Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos, olha que interessante, muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Verso 23, assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então Deus não se esqueceu em nenhum momento de nenhuma pessoa. Deus chamou o povo de Israel não como o objetivo de salvar só eles. Deus os chamou para que, por meio deles, Deus salvasse outros. E aqueles que não tiveram ou não vierem a ter contato, por exemplo, com os ensinos judaico-cristãos. Veja, em primeiro lugar, nós não cremos que exista um outro caminho de salvação que não seja Cristo. Tá? Em João 14,6, Cristo foi muito claro em dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele complementa: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo foi muito radical neste ponto. E aqui eu uso o termo radical num bom sentido. Por quê? Ele não admite a salvação por meio de outra forma que não seja por meio dele. E Cristo é o seguinte: ou você aceita tudo o que ele diz ou você não aceita. Por exemplo, alguns dizem assim: eu creio no Cristo histórico, creio que foi um grande mestre, mas não creio no Jesus divino. Isso é incoerente. Porque se Jesus disse que é Deus, das duas uma. Ou ele estava afirmando a verdade ou ele era louco. Então você não pode dizer que ele é um grande mestre, mas ao mesmo tempo é um louco. Não tem como. Então, em relação à salvação, não tem outro caminho. Agora, aí que está um detalhe importante. O fato de Cristo ser o único caminho de salvação não significa que Deus tenha só um meio de revelação para salvar o ser humano. Aí que está o detalhe. Todos estarão no céu só pelo sangue de Cristo. Porque ele é o único remédio para o problema chamado pecado e morte eterna. Não tem outro. Ele é o único ser que pagou a dívida eterna do ser humano para com a lei de Deus. Não tem outro meio de salvação. Não é Buda, não é Maomé, não é nenhum Deus dos hinduístas, não é Maomé, obviamente, como profeta, e qualquer outro profeta, até mesmo um evangélico, um líder católico, não interessa. Não tem outro meio. Tá? Agora, a Bíblia tem para nós algumas informações, e uma delas, eu vou finalizar aqui agora, é de Romanos 1,20, que mesmo que todos que estiverem no céu vão estar lá pelo sangue de Cristo, Deus se revela de outras formas a essas pessoas. Mesmo que elas tenham um conhecimento mínimo, o sangue de Cristo cobre o pecado delas. E elas vão continuar aprendendo sobre ele no céu. Porque em Mateus 8,11 ele disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente
e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino ficarão fora. E aí Romanos 1,20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não há desculpa para não aceitar a Deus e conhecer algo sobre o seu plano, porque ele se revela pela natureza. E Romanos 2, 14 e 15 fala que Deus se revela também pela lei moral. E aqui fala, o indivíduo é indesculpável. Ou seja, até mesmo para quando o indivíduo quer fazer crime, ele não tem desculpa, porque ele sabe, de acordo com a lei moral, que ele não pode fazer para os outros o que ele não quer que façam para ele. Então Deus tem um meio de salvação que é Cristo. Mas Deus tem várias formas de se revelar ao ser humano para aplicar os méritos de Cristo na vida desse ser humano. Muito bem, professor, muito bem. Olha, a gente vai ter que ir para um intervalo rapidinho, mas não sai daí não. A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e para você participar, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora, como essa pergunta que eu pesquei aqui agora no intervalo. E olha só, esta pergunta está na mira da verdade. Quem mandou, deixa eu ver se tem um nome aqui. A pergunta é o seguinte: boa noite, Tito. As pessoas que morreram desde a fundação do mundo estão sofrendo no inferno até hoje? Sofrerão eternamente nos séculos dos séculos? Porque só existem dois caminhos, o céu ou o inferno. Professor, eu acho que a gente precisa ajudar a esclarecer essa ideia aí. Pessoas que morreram desde a fundação do mundo, que não se salvaram, estão no inferno agora sofrendo os séculos dos séculos? E outros que se salvaram estão no céu? É isso? Afinal de contas, ele disse aqui que existem só dois caminhos. Vamos ajudá-lo a entender isso aqui? Vamos sim. Veja, as pessoas que morreram, que não morreram salvas, elas não estão sendo castigadas ainda por dois motivos. 3. Primeiro, porque a morte é um estado de inconsciência. Segundo, não existe recompensa ou punição fora do corpo. Ok? Segundo motivo. Terceiro, a Bíblia ensina que só após a ressurreição é que a pessoa receberá a recompensa ou castigo. E quarto motivo, o lago de fogo não foi aceso ainda, ele será aceso depois do milênio. Essas são 4 razões. Deixa eu mostrar para você 2 textos bíblicos. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, é Jesus dizendo, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, onde é que eles se acham? Não se acham no céu, nem no inferno, se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, quando que o indivíduo recebe a recompensa de vida eterna ou de juízo? É após a ressurreição do corpo. Que na Bíblia não tem recompensa fora do corpo. Quer ver um exemplo? Enoque, de acordo com Gênesis 5:24, foi levado vivo para o céu. Segundo Reis, capítulo 2, Elias foi levado vivo para o céu. E lendo Mateus 17, 1-9, com Judas 1:9, nós percebemos que para Moisés ir para o céu, ele foi ressuscitado. Então não existem pessoas no céu sem o corpo. Tá? E outro detalhe, a Bíblia mostra em Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10, que vai existir sim um lago de fogo, que podemos chamar de inferno em alguns textos, em outros não. Porém, esse lago de fogo ainda não foi aceso. Ele será aceso após o milênio. Apocalipse 20, versos 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos,
Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Verso 9, marcharam então pela superfície da terra, ou seja, quando a cidade santa descer, a Nova Jerusalém, esta hoste de ímpios que será ressuscitada após o milênio vai sitiar para tentar tomar essa cidade, tá? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Só que antes deles serem consumidos, eles vão ser castigados no lago de fogo proporcionalmente às suas obras. Como ensina Jesus em Lucas 12, 47 e 48, Mateus 11, 20 a 24, né? E aí o que vai acontecer? Ó? O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então veja, quando é que o lago de fogo é aceso? Após o milênio. Ok? Num outro momento eu posso comentar essa expressão pelos séculos dos séculos, mas só para não deixar você na curiosidade, na Bíblia, pelos séculos dos séculos ou eterno, não se refere aqui a duração do castigo, mas a duração das consequências. As consequências serão eternas. Mas em outro momento nós podemos adentrar para isso. Mas lembre disso que eu te expliquei. Não existe recompensa ou punição fora do corpo. E, segundo das 4 razões que eu dei, o lago de fogo vai ser aceso após o milênio. Não foi aceso ainda. Então dizer que existe o inferno, isso não é bíblico. Existirá. Muito bem, olha só a pergunta do Facebook, o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook aí, obrigado pela sua audiência. Aproveite e compartilhe esse link com seus amigos para que mais e mais pessoas tenham a chance de tirar dúvidas bíblicas, tá bom? Compartilhe aí o link do Facebook. A pergunta do Edson é a seguinte, segundo Deuteronômio 14, 21, não podemos comer animais impuros. A ingestão do mesmo seria pecado, mas podemos vendê-los, por exemplo, a estrangeiros? Ou seja, pode ter o comércio de animais impuros aí, professor? Eu tenho um estabelecimento ou eu tenho uma criação de porcos, por exemplo. Né? Eu sei que eu não posso comer a carne desse animal, mas eu posso vender esses animais aí? Como é que é? Não, nosso irmão ou irmã, ele entendeu o texto como se referindo a animais imundos, mas não se refere a animais imundos. O texto fala de outra coisa, ó. Não comereis nenhum animal que morreu por si mesmo. Podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Então aqui não está autorizando o israelita ou o cristão hoje a vender uma carne imunda. Aqui o que Deus autoriza é o indivíduo. Se um animal morreu por si mesmo naquela época, né, que eram animais que tinham bem menos quantidade de doenças e não tinham hormônios como os de hoje, autorizava-se a vender para um estrangeiro. Por quê? É porque Deus não amava o estrangeiro? Não. Era uma forma pedagógica de Deus mostrar o quanto o povo de Israel foi chamado para uma missão especial e o quanto eles deveriam se preservar de qualquer costume pagão para poder evangelizar esses pagãos. Tá? Então a Bíblia não autoriza, não. Um cristão que conhece as leis de saúde e comercializa álcool, cigarro ou carnes imundas, ele é incoerente com a sua fé. Ok? E está transgredindo Mateus 7,12, que é o quê? Você não pode fazer para os outros o que você não quer que façam para você mesmo. Então a Bíblia não autoriza um cristão a ser, diríamos assim, incoerente com aquilo que ele conhece da Bíblia. Ok, muito bem. Olha só, pelo nosso blog o pessoal também está fazendo perguntas aqui. Olha, tem uma pergunta de Campina Grande, na Paraíba. Quem mandou foi o Matheus Montenegro. Obrigado pela sua pergunta, Matheus. A pergunta do Matheus é a seguinte, professor. O perdão só vem através do arrependimento.
Sei que Cristo nos concede perdão por meio de seu sacrifício, porém, entendo que esse perdão só é concedido a quem se arrepende. Da mesma forma, caso um irmão me fizer algum mal, o perdão só é, de fato, concedido a ele caso haja arrependimento? É isso mesmo, professor? Sim, o perdão de Deus, ele não é pelas nossas obras, né? Ou seja, eu não tenho que obedecer para conquistá-lo. Eu recebo pela fé. Só que tem um resultado natural, né? Deus não quer que eu, ao conquistar o perdão pela fé no sacrifício de Cristo, Deus não quer que eu seja hipócrita. Ou seja, eu recebo o perdão pela fé, mas não quero perdoar uma pessoa que cometeu alguma ofensa contra mim, né? Então, por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 6, verso 14, na conclusão da oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, né? Então, o que acontece? Existe sim, Deus espera um resultado em nós. Assim como Ele nos perdoa, devemos também perdoar. Então, se eu não perdoo alguém, eu não estou demonstrando sinceridade para com Deus. Então, óbvio que se uma pessoa não tem um arrependimento sincero, ela não recebe este perdão. Está ali à disposição dela. O sangue de Cristo, a graça de Cristo está disponível. Agora, quando a pessoa não aceita, Deus é um cavalheiro. Ele não vai obrigar o indivíduo a aceitar algo, mesmo que isso beneficie o indivíduo. Deus quer que seja algo de livre, espontânea vontade. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, tem uma outra pergunta aqui do nosso Instagram e o pessoal também tem algumas caixinhas ali de perguntas para você participar, não é? Você pode participar mandando ali, daqui a pouco eu vou colocar uma pergunta da caixinha de pergunta que nós colocamos ali no Instagram, tá bom? Essa aqui vem do Sano, a pergunta do Sano é a seguinte: sou de Teófilo Otoni, a minha dúvida é acerca da maldição proferida à tribo de Dan, lá de Gênesis 49:17. Me tire essa dúvida. Há vários programas que estou esperando a resposta, então a sua pergunta vai sair agora, ela está na mira, meu amigo Sano. A pergunta dele é: realmente houve ali uma maldição à tribo de Dan, professor? O que significa essa maldição? Gênesis 49:17. Quer ver? Deixa eu dar uma lida aqui para a gente entender o que está falando. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho, que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o cavaleiro. Isso é uma maldição para a tribo de Dan, professor? Não, aqui não. Aqui quando fala que Dan seria como uma serpente, né? Aqui está falando que Dan seria um instrumento de Deus, tá? Para atacar nações. Aqui já não é uma maldição. Agora, Dan realmente esteve em débito com Deus, né? Por exemplo, foi uma das tribos que acabou, diríamos assim, sendo mais influenciadas pela idolatria. Então teve este problema. Agora, aqui no texto... Esse versículo não é uma maldição. Não. Quando fala em serpente, aqui, né, tá falando que, assim como uma serpente ataca inesperadamente alguém, Dan também atacaria de forma inesperada nações pagãs. Tá? Aqui é um outro propósito. Ok, muito bem. Eu queria aproveitar agora, nesse momento, e dizer para você que você pode estudar a Bíblia com a gente mais de pertinho. É isso mesmo. Você pode ter um guia de estudos aí nas suas mãos para você tirar várias dúvidas que você possa, de repente, ter com relação à Palavra de Deus. Eu tenho nas minhas mãos aqui um curso bíblico que nós oferecemos no Na Mira da Verdade, desde o início do programa, hein? Faz muito tempo, milhares de pessoas já solicitaram esse estudo bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Esse estudo bíblico, se você quiser, você pode adquirir agora. Você pode entrar lá no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, anota aí, novotempo.com/Na
Na Mira da Verdade, e você pode descer a página ali, você vai ver, peça o seu estudo bíblico gratuito e você vai ver a imagem desse estudo bíblico. Clique ali e você vai ter a chance de solicitar, colocar os seus dados postais para que chegue direitinho aí na sua casa. Então peça agora mesmo esse estudo bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Você pode também pedir para um amigo seu, de repente alguém que você quer estudar com ele e tal, tenta fazer esse pedido aí, quem sabe você pode ir colocando os dados desse seu amigo, logicamente, né? Porque no seu cadastro você pode pedir o seu, mas você pode colocar os dados do seu amigo para que ele possa receber esse estudo bíblico, tá bom? Então peça agora mesmo. Se você quiser, você pode também mandar um WhatsApp para a gente, o número é 98244-4449 e você diga, eu quero o estudo bíblico Verdades para o Tempo do Fim e nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Muito bem, tem umas perguntinhas que chegaram nas caixinhas aqui, deixa eu ver se eu acho alguma aqui, vamos ver se tem alguma perguntinha das caixinhas, cadê? Vamos ver aqui, se a gente vai pegar uma pergunta aqui, ó, ao vivo, hein? Olha lá. Vamos ver aqui. Olha aqui que eles falaram aqui, ó, na próxima pergunta o Tito vai ter que responder e o Leandro vai escolher a pergunta. Não faça isso, senão vai acabar o programa. Gostei do negócio, viu, meu amigo? Vamos fazer isso agora. Olha aqui, ó, quem mandou isso aqui foi o Daniel. Daniel, não, assim acaba o programa. Vamos ver se tem outra pergunta aqui, ó. Olha aqui, ó, deixa eu ver essa aqui, ó. Do Jonas. Como saber quando a Bíblia está se referindo a algo no sentido literal ou por metáforas? Muito boa pergunta. A gente vê vários livros da Bíblia que tem um monte de ilustração assim, né, professor? Que a gente não sabe se ela está falando literalmente ou está falando por metáforas. Essa é uma boa pergunta, só que você vai fazer o seguinte, vai responder depois do intervalo, tá bom? Tudo bem. Não sai daí não, a gente tem que ir para um breve intervalo, mas a gente volta rapidinho, já já. Estamos de volta e nessa interação gostosa aqui com o Instagram, muita gente participando aqui, mandando suas perguntas pelas caixinhas de perguntas que nós colocamos ali. A do Jonas é essa, professor. Como saber quando a Bíblia está se referindo a algo no sentido literal ou por metáforas? Como é que a gente identifica isso na Bíblia? Olha que interessante. Aqui em Gênesis 49:17... que é o texto que nós comentamos há pouco, ele tem uma metáfora, né? O que é uma metáfora? É você usar uma palavra que tem um significado de uma outra coisa. Vou dar um exemplo. Dan será serpente junto ao caminho, como víbora junto à vereda. Então, metáfora é você usar uma palavra de uma forma simbólica que significa uma outra coisa, né? Mas aqui o que significa então quando fala que Dan é uma serpente? Não é que é uma serpente literal, porque são seres humanos, né? Aqui usa uma linguagem metafórica. Já que a serpente é um animal rápido e que ataca de forma repentina, muitas vezes, então Dan é comparado. Então a metáfora é uma palavra que você usa que se refere a um sujeito, a um objeto, que tem um significado lá, mas você acaba adaptando aqui uma linguagem para tornar a questão mais clara, né, mais fácil de entender. Então, literalmente, Dan, a tribo de Dan não é uma serpente. Agora, é rápida como uma serpente. Então, isso é uma metáfora. Não é difícil de você distinguir o que é uma metáfora, tá? Agora, o que acontece na Bíblia é que ela tem realmente diferentes gêneros literários. Aí sim, tem diferentes gêneros literários, tá? Então a Bíblia tem narrativa, tem poesia, tem livros de sabedoria, tem evangelhos, tem epístolas, né? Tem profecia. Então cada estilo literário realmente possui algumas particularidades na interpretação. Então o que eu recomendaria para você
além de ver que a Bíblia tem figuras de linguagem, né, e metáfora, obviamente, para você analisar os diferentes estilos literários, para poder interpretar melhor a Bíblia, eu sugiro que você leia algum livro sobre interpretação bíblica ou hermenêutica, tá? Existem vários livros no mercado. Eu vou indicar para você um que não é um livro grande, tá? Para quem está começando, que é o livro A Interpretação Bíblica, do Dr. Roy Zuck. Seria Zuck, Z-U-C-K, tá? Este livro é muito interessante para você diferenciar os diferentes estilos literários da Bíblia, as diferentes figuras de linguagem, porque conhecendo as peculiaridades de cada estilo literário, você consegue entender melhor a palavra de Deus. Tá? Então este é um dos livros. Se eu não estou enganado, A Interpretação Bíblica da editora Mundo Cristão. Teria que ver. Agora tem um outro, da editora Vida Nova, já é um livro maior, né, para quem quer se aprofundar mais ainda, é o livro A Espiral Hermenêutica, de Grant Osborne. Esse é da editora Vida Nova. Então esses dois principais livros, tem muitos outros, tá, que são excelentes, mas eu recomendaria, se você está começando, adquire A Interpretação Bíblica de Roy Zuck e depois A Espiral Hermenêutica, do Dr. Osborne. São dois livros, assim, muito interessantes. Ok, muito bem. Próxima pergunta aí do SMS. Diz o seguinte: boa noite, Tito, professor, sou católico. A minha pergunta: José do Egito perdoou seus irmãos usando seu livre arbítrio ou sofreu intervenção de Deus para que as tribos de Israel fossem criadas posteriormente? Olha só a questão, professor. Aquele episódio onde José recebe seus irmãos ali, ele perdoou aquilo do seu próprio livre-arbítrio, da sua vontade mesmo? Ou teve intervenção divina para que pudesse então acontecer as tribos de Israel aí? Devemos entender uma coisa. As tribos de Israel, elas não passaram a existir após o evento com José. Elas sobreviveram com a ajuda de José, diferente. Elas já estavam, quando os filhos de Isaac, né, dividiram-se ali, ele teve vários filhos que formaram as tribos de Israel, ali já estava formado, desde o nascimento de cada um deles já estavam se formando. Na verdade, as tribos de Israel foram formadas já desde o chamado que Deus fez a Abraão. Né? Então, os filhos, na verdade, de Jacó, não é? Os descendentes dele já formaram as tribos de Israel. Então, o que aconteceu com José, na verdade, contribuiu para a preservação das tribos e dos descendentes que vieram dessas tribos. Agora, Deus já tinha revelado para José, né, que os irmãos de José acabariam se curvando perante ele, né, dependendo dele, inclusive. Deus não precisava que os irmãos de José pecassem para Deus cumprir o seu propósito. Tá? Agora, já que eles pecaram, Deus consegue transformar o limão numa limonada e cumprir com seus propósitos. Nós temos que lembrar que Deus é soberano, mas não podemos cair num extremo calvinista que acaba colocando a soberania de Deus num patamar tão longe que acaba esquecendo do seu conceito de amor e justiça. Né? Então Deus ele não depende de fazer outros pecarem para ele cumprir a sua vontade. Agora o que acontece é que mesmo que pequem e que errem, Deus é soberano para transformar o limão numa limonada e cumprir os seus propósitos do mesmo jeito. Muito bem, professor. A pergunta agora do nosso Facebook, quem mandou foi o Clóvis. O Clóvis ele é de São Paulo, ele diz o seguinte: eu gostaria de saber o que vamos fazer no céu durante os 1000 anos. Lá tem terra para plantarmos, colhermos os nossos alimentos? O que Elias e Enoque estão fazendo e se estão limitados a apenas um lugar? Olha só, professor. Então a questão é a seguinte: nós já falamos aqui que nós vamos passar 1000 anos no céu. É um período. E lá no céu a gente vai... Como é que a gente vai viver lá? A gente sabe, você já disse aqui,
que tem alguma coisa a ver com o juízo também. Um juízo, a segunda parte do juízo, nós vamos passar ali no céu, certo? Sim. Mas iremos fazer outras coisas? Como é que a gente vai viver lá no céu? A Bíblia nos fala alguma coisa sobre isso? Veja, a Bíblia não fala realmente de como será em detalhes o estilo de vida dos salvos no céu. Ela fala em detalhes como será o estilo dos salvos na nova terra, né? Então, Apocalipse 20, versos 4 a 6, ali é dito que os salvos no céu durante o milênio farão parte do juízo. O que isso significa? Em resumo, né, existe a primeira fase do juízo de Deus, que é o juízo pré-advento, em que Deus presta contas aos anjos, diríamos assim. Deus mostra como ele lida com o pecado e os pecadores. Ele mostra a sua justiça aos anjos, de forma bem clara, porque existe um conflito cósmico entre o bem e o mal, obviamente, e Deus precisa deixar as coisas claras, né? Então, Daniel 7, versos 9 e 10 mostra a primeira fase do juízo. A segunda fase do juízo, que ocorre antes da terceira, obviamente, que é a execução no lago de fogo, tá? A segunda fase ocorre no céu, e lá é dito que nós seremos sacerdotes de Deus e reinaremos com Ele, e que farão parte do juízo. Então, neste momento, Deus presta contas aos justos. Então, a Bíblia destaca esta função. Só que a Bíblia também fala, ali no capítulo 21 e 22 do Apocalipse, ela mostra as belezas da Cidade Santa. Então, imagina, nós vamos passar esses momentos compreendendo em mais detalhes a justiça de Deus e desfrutando de todas as belezas daquela cidade maravilhosa. Agora, atividades como construir casas, plantar, empreender e muitas outras coisas, a Bíblia menciona em mais detalhes, especialmente no livro de Isaías, capítulos 11, capítulos 65, 66, não é? Agora, nós não podemos pensar que com as capacidades mentais que nós teremos totalmente restauradas, né? Nossas conexões neurais totalmente reconfiguradas, diríamos assim, para serem conforme o que Deus criou em um mundo sem pecado, não tem como nós crermos que vai haver limitações para nós, para fazermos coisas boas, né? A Bíblia só enfatiza a questão do juízo nesse período porque é o que nós mais precisamos saber agora. Tá? Agora, não vai haver limites para uma pessoa que terá o seu corpo, a sua mente glorificados, né? O corpo glorificado não vai haver limites. Nós achamos que aqui na Terra tem muita coisa para fazer, e tem mesmo, mas isso não é nenhuma bactéria em comparação daquilo que seres humanos glorificados, transformados, poderão fazer na presença de Deus, seja no céu ou na nova terra. Esse universo é muito grande, tem muita coisa para nós explorarmos, e Deus nunca parou de criar, não é? Porque quando a Bíblia fala que Deus é o Criador, é porque Ele continua criando. A palavra diz que o universo está em expansão. Então imagine, a distância média entre uma estrela e outra, então são bilhões, mais 100 bilhões que se sabe, né? A distância média entre uma estrela e outra é de em torno de 53 trilhões de quilômetros. O que isso significa? Que se você for viajar de uma estrela a outra, num ônibus espacial que viaja a uma velocidade média de 27 mil quilômetros por hora, só para ir de uma estrela a outra você levaria, e eu também, pouco mais de 201 mil anos. Então como é que o cara vai crer que num universo desse tamanho ele não vai ter nada para fazer? Não tem como, não tem lógica, não tem coerência nenhuma. Então o que você e eu devemos fazer? A nossa maior preocupação é aceitarmos a Cristo como Salvador e estarmos lá. Esta deve ser a nossa meta. Porque o que adianta eu saber de todo o potencial que eu terei para aprender, para explorar, para conhecer, se eu não vou estar lá? Então a nossa maior preocupação é estar lá. E como? Você tem que fazer de Cristo o seu Salvador pessoal. Você tem que aceitar todas as verdades bíblicas reveladas por Ele, porque todas as verdades bíblicas reveladas por Ele revelam aspectos diferentes do caráter dele e do plano de salvação. Então esteja sempre aberto ao conhecimento da Bíblia, porque aí você se preparando para estar lá, na segunda vinda dele, o mais
vai ser simplesmente uma consequência, vai ser revelado para você. Então se preocupe agora com o principal, estar lá. Muito bem, professor. Olha, o pessoal está interagindo muito aqui no Instagram. Obrigado pela sua participação. Mais uma perguntinha das caixinhas aqui. Essa aqui é da Vanessa. A pergunta da Vanessa é a seguinte, professor. É verdade que a escritora Ellen White fala que só somos salvos se guardarmos o sábado? É isso? Essa é uma mentira descabida, né, quem fala isso. Normalmente quem fala isso, minha amiga ou meu amigo, é a pessoa que não sabe o que está dizendo, tá? O que a Ellen White fala? Tem uma citação dela, tá? Que ela fala que o sábado implica em salvação eterna, mas em que contexto? Veja, esses críticos são bons em tirar as coisas do contexto. E aí a pessoa que não lê, que não vai atrás de buscar informação, ela acaba caindo nessas distorções. Quando a Ellen White fala, num dos seus livros, não estou lembrado agora a citação específica, onde está, né, que o sábado implica em salvação eterna, está falando para pessoas que são conhecedoras do assunto e que rejeitam o assunto, como por exemplo, a Adventismo do Sétimo Dia. Ela não está falando de outros irmãos, de outras igrejas que nunca conheceram. Eu vou lhe dar uma prova disso. No livro Grande Conflito, essa eu lembro a citação, página 449, Ellen White fala o seguinte, que muitos cristãos sinceros que morreram crendo que o domingo era o dia de guarda, pensando que fosse o sábado, Deus considera a sinceridade dessas pessoas e o sangue de Cristo vai cobrir o que faltou nelas. Então veja, quando um crítico diz que Ellen White ensina a salvação por meio do sábado, ele não sabe o que está dizendo, ou está sendo tendencioso e desonesto intelectualmente, uma das duas coisas. Tá? Então a outra citação de Ellen White tem um contexto muito específico. É a mesma coisa que ela podia dizer o seguinte, honrar pai e mãe implica em salvação eterna. Por quê? Se eu conheço o mandamento e não pratico, eu estou dizendo não à graça. Então ela fala, cada caso é um caso, ela não apresenta, é isso. Um livro que você pode ler para você desmistificar qualquer coisa em relação à justificação pela fé em Ellen White é o livro Caminho a Cristo. É um livro espetacular. Tem outros, obviamente, como o Desejar Todas as Nações, mas pega um livro pequeno, O Caminho a Cristo. Você vai ver, tem até um capítulo que eu lembro ali, que ela mostra, o capítulo é mais ou menos titulado assim, Uma Ponte sobre o Abismo. Ou seja, ela mostra ali que Cristo, a cruz de Cristo é a ponte que conduz o ser humano a Deus. Que existe um abismo entre Deus e o ser humano por causa do pecado. Cristo é essa ponte. Quando o cara fala que Ellen White acreditava na salvação pelas obras, ele não sabe o que está dizendo. Então você não pode dar crédito a uma pessoa dessa. Professor, uma perguntinha que tem aqui, é uma pergunta que é importante colocarmos aqui e esclarecermos, como temos apenas 2 minutinhos, tá? Ixi, vamos ver se vai dar certo, mas acho que essa aqui você consegue responder em menos de 2 minutos, viu? É verdade que só podemos fazer amor no casamento? Antes é pecado? Somos moradas do Espírito Santo? Professor, vê se você consegue 1 minuto, senão a gente vai ter que deixar isso para o programa que vem. Temos 1 minuto aí. Veja, vou mencionar brevemente, realmente Deus tem um plano para nós, tá? O de Gênesis 2, 22 e 24. Deus criou o ser humano para seguir a seguinte sequência. Diz ali, deixará o homem pai e sua mãe, independência, se une a sua mulher, casamento, e torna-se uma só carne, sexualidade. Então o plano de Deus realmente é o sexo após o casamento. Só que a grande maioria, infelizmente, não conseguiu cumprir este plano. E aí, o que a pessoa tem que fazer? Não desmerecer o plano de Deus, mas reconhecer que errou e confiar em 1 João 9, né? Que diz assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, viva assim o plano de Deus, busque viver este plano, que é realmente o plano de Gênesis 2, 22 e 24. Se não conseguir, ou alguém que não conseguiu, confia na graça, recomeça, porque mesmo que a pessoa não possa mais ser virgem fisicamente, espiritualmente, ela é vista como se nunca tivesse pecado, se ela se apega e aceita Jesus. Muito bem, com essa encerramos e nos encontramos a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, obrigado a você que participou conosco mais uma vez. E lembre-se
que sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço. E aqui você já sabe, suas dúvidas e seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.